Fala, meu amigo motociclista, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Vida em Duas Rodas. Eu sou o Guilherme e hoje a gente vai falar sobre as 5 coisas que você precisa saber para atingir o nirvana da pilotagem de motos. Vem comigo! Bem-vindo ao canal Vida em Duas Rodas. Eu já quero começar pedindo para você dar o seu like aí, começar a seguir o nosso canal, clica no sininho para saber das nossas postagens, dos nossos vídeos, dos lançamentos dos vídeos. A gente vai dar uma intensificada a partir de agora e começar a ter mais volume de conteúdo aqui no canal. Então, clica no sininho aí para você acompanhar todas essas novidades, beleza? Novamente, eu sou o Guilherme aqui do Vida em Duas Rodas e aqui nesse canal a gente fala sobre pilotagem de motos, sobre técnicas de pilotagem, sobre viagens, sobre aquelas coisas que nós amantes do motociclismo gostamos. E hoje eu vou falar para você sobre as 5 coisas que você precisa saber para atingir o nirvana na pilotagem de motos. E eu não estou falando do Nirvana, aquela banda de rock. Não, o nosso assunto aqui é o estágio de pilotagem, é o nirvana. E vamos primeiro, eu estou com uma colinha aqui para não esquecer de falar nada para você, e vamos começar primeiro falando sobre isso, né? O que seria o nirvana? Bom, pesquisando na internet eu encontrei uma definição que eu vou ler para você aqui. Um substantivo masculino. E o nirvana é o estado permanente e definitivo de felicidade e conhecimento, obtido através de disciplina e meditação. Isso tem a ver com motociclismo, né? Tem a ver com pilotagem de motos e eu vou fazer essa comparação logo logo, você vai ver. A monja Coen, conhecida monja budista de São Paulo, diz que o nirvana é um estado de paz e tranquilidade alcançado através da sabedoria. Beleza, aqui a gente já tem algumas palavras para a gente começar a trabalhar. Sabedoria, conhecimento, disciplina. 3 palavras interessantes que a gente pode trazer para o motociclismo. Então, e o que seria esse nirvana na pilotagem de motos? Eu escrevi uma definição aqui que eu acho que vai contemplar no início de conversa aqui. O nirvana na pilotagem de motos é um estágio de consciência e controle elevados e diferenciados, no qual o motociclista é capaz de executar manobras e ter controle total sobre suas ações, agindo ao invés de reagir, ou seja, tomando uma ação ao invés de tendo uma reação. Beleza? A gente vai chegar a respeito dessas coisas todas. O que seria esse nirvana na pilotagem de motos? Seria um estágio, assim, a partir do momento que você agregou essas 5 coisas que eu vou falar aqui, que você precisa para alcançar o nirvana, uma vez que você alcançou o nirvana, como se fosse uma fronteira que você cruzou e você não volta mais. Então você vai estar sempre no nirvana quando você estiver pilotando? Não, mas você vai saber como alcançar esse estágio elevado através do conhecimento, da técnica, do treino. Beleza? Então vamos lá. 5 coisas que você precisa saber para alcançar o nirvana, a elevação espiritual na pilotagem de motos. Vamos comigo. Número 1, controle do espaço. Controle do espaço é o domínio total da visão 360 graus. Você vai ser capaz de entender, perceber e visualizar tudo que acontece à sua volta, 360 graus, não vai passar nada, a sua mente vai funcionar como um radar. Você ainda vai ser capaz de antecipar movimentos futuros do trânsito, porque como eu já disse, inclusive num vídeo recente meu, o trânsito ele não se comporta de forma errática como o voo de uma mosca, que vai para um lado, vai para o outro, e por isso que é difícil pegar. O trânsito não se comporta assim. O trânsito ele flui de uma forma previsível, né? Então você vai ser capaz de, enxergando tudo e conhecendo os movimentos do trânsito, antecipar o que vai acontecer. E dessa forma você vai ter controle total do espaço. Você vai ser capaz também, com sua mente de radar, de memorizar informações a respeito do trânsito. Então vamos supor, sei lá, deu uma olhada no retrovisor, viu que tem um carro vermelho atrás de você. De repente você olha de novo, esse carro sumiu. Então, memorizando informação, você vai ser capaz de falar, opa, onde é que ele está agora? Se ele sumiu do meu retrovisor, ele pode estar do meu lado, ele pode estar do outro lado,
né, para onde que ele foi. Então você vai ser capaz de dominar o espaço em volta de você. Você vai ser capaz, não. Isso é uma condição necessária para você atingir o Nirvana, né? E nós vamos chegar em como alcançar isso daí. Falando ainda sobre o controle do espaço, a primeira coisa que você precisa saber para atingir o Nirvana, você precisa controlar o espaço ao seu redor. Isso significa 360 graus, isso significa 100% do tempo, tá? Para isso existem manobras e técnicas de visualização que você vai aplicar. E utilizando essas manobras, essas técnicas na frequência correta e da forma correta, você vai ter controle total, inclusive não só no espaço, mas também no tempo. Você vai estar o tempo inteiro visualizando, tá? Quais seriam essas manobras? Basicamente, a gente fala bastante sobre isso aqui no Vida em Duas Rodas. Talvez você já acompanhe a gente em alguns vídeos, já deve ter visto a gente falar sobre esses assuntos, ou eu, ou o Rubens, que de vez em quando está aqui no canal também. Quais são essas manobras? Checagem de espelhos. Ah, mas checagem de espelhos é uma coisa óbvia, todo mundo checa espelhos. Sim, mas muitas vezes as pessoas checam, os motociclistas checam da forma errada. Então você vai ter que fazer a checagem de espelhos da forma correta. Isso significa na frequência correta. Ou seja, num trânsito pesado, a cada 2 segundos, 3 segundos, você tem que estar ligado no seu espelho. Putz, mas 2 segundos, 3 segundos é muito... Precisa de tudo isso? Precisa, tá? 2 ou 3 segundos é o suficiente para vir alguém que você não viu. E como eu já disse, a maioria dos acidentes acontecem porque o motociclista não viu o perigo chegar, ok? Então, checagem de espelhos, checagem de ombro, o nosso vídeo na semana passada falou sobre isso. Checagem de ombro, você fazer o complemento de visualização daquilo que a tua visão frontal e a tua visão de traseira, que são os retrovisores, não te dá, que é uma visão lateral do que está acontecendo, quem está vindo, qual é a distância que eles estão se aproximando. Terceira manobra fundamental da visão 360 graus, o salva-vidas. A gente também tem vários vídeos falando sobre essa. O propósito desse vídeo não é ensinar essas manobras, mas sim listar para você o que você precisa saber para alcançar o Nirvana na pilotagem de motos. E você precisa dominar a visão 360 graus, e para dominar a visão 360 graus você precisa dominar essas manobras. E dominar essas manobras significa saber executá-las da forma correta, na frequência correta, porque dessa forma você vai ter o tempo inteiro a sua retaguarda coberta. Existe um outro fator importante a respeito do controle do espaço, que nós fizemos um vídeo recentemente que eu falei sobre isso, por acaso o papel ainda está aqui do meu lado. Chama-se Safe Zone, ou então Zona de Segurança. A Zona de Segurança é uma área imaginária que você cria em volta da sua moto e você não vai deixar nada invadir aquela área. Ou só vai invadir se você permitir. E essa área, ela, claro, varia de tamanho, dependendo da velocidade, do volume de trânsito, né? Mas você tem que estar alerta e cuidando dessa área 100% do tempo. Se você estiver cuidando dessa área de segurança em torno de você, nada vai te atingir. Beleza? Então, a primeira coisa que você precisa dominar para alcançar o Nirvana, a elevação na pilotagem de motos, é o controle do espaço. Muito bem, e a segunda coisa que você precisa saber para alcançar o Nirvana na pilotagem de motos é o domínio de técnicas avançadas de pilotagem. Porra, mas isso é óbvio, mais ou menos óbvio. Algumas pessoas podem achar óbvio, mas a maioria não. Por quê? Porque o que a maioria faz? A maioria tira a carteira de habilitação, fazendo aquela provinha baba do Detran, que não ensina droga nenhuma, e depois se taca no trânsito, andando no meio de carros, ônibus, caminhões e etc. Então, não treinam as manobras avançadas de pilotagem. Então, por exemplo, eu acho um absurdo que o Detran não cobre uma frenagem de emergência na prova. Eu acho isso um absurdo. Inclusive, eu já contei aqui no canal essa história de quando eu comprei a minha moto. Eu tinha quase 20 anos que eu não pilotava, que eu não andava de moto.
eu assisti vários vídeos no YouTube sobre como fazer, e no dia que eu peguei a moto, eu fui para um estacionamento vazio e fui treinar a frenagem de emergência, porque eu sabia que se um dia eu precisasse, eu já ia ter aprendido como a moto vai se comportar durante uma frenagem de emergência, o que vai acontecer ali naquele momento. E de fato isso aconteceu. Menos de uma semana depois, eu precisei executar uma frenagem de emergência no trânsito, porque eu ainda não dominava as técnicas de controle do espaço, da visão 360 graus. Eu precisei aplicar uma frenagem de emergência e eu consegui aplicar ela com segurança. Então, por exemplo, uma coisa que eu posso dizer a esse respeito foi que a minha moto tem ABS e quando você faz uma frenagem de emergência, o ABS ele te responde, certo? Quem conhece o ABS já sabe como é que acontece, né? Ele te devolve a pisada, vamos dizer assim, né? E eu senti isso na moto no meu treino e eu achei super esquisito. Mas aí eu me lembrei que tinha o ABS, que é realmente uma questão de hábito. Então eu fico imaginando, se eu tivesse deixado para treinar a frenagem de emergência numa situação de real necessidade, eu poderia ter me assustado com a resposta do ABS e poderia ter acontecido alguma coisa pior. Então, técnicas avançadas, nós estamos falando de frenagem avançada, frenagem com manobra evasiva, frenagem de emergência, frenagem em curva. Nós estamos falando também de técnicas de curva, técnicas de correção de curva, correção de traçado. Enfim, nós estamos falando de posicionamento estratégico, aonde se posicionar no trânsito, qual distância manter dos veículos, como executar uma ultrapassagem, como circular no corredor. Para todas essas coisas existem técnicas avançadas. E para você alcançar o nirvana na pilotagem de motos, você precisa dominar completamente essas técnicas. Isso significa conhecê-las na teoria, treiná-las, praticá-las, até assimilar todos os movimentos e todas as reações e consequências do uso dessas técnicas. Senão não adianta nada conhecer as técnicas e não saber aplicar. É igual comprar um livro e não ler. Você colocar lá na estante e falar assim, eu tenho esse livro. Quantas pessoas você conhece que já disseram essa frase? Isso aqui eu tenho esse livro, mas nunca leu. Então, você não tem o conhecimento que ele tem para te mostrar. É exatamente a mesma coisa. Você estudar somente a teoria da técnica e não colocar em prática não garante que você vai conseguir executar ela com sucesso numa situação de real necessidade. Aliás, é muito mais arriscado, porque você pode estar tentando uma coisa que você não sabe fazer. E fazer isso para valer pode te custar caro. E a terceira coisa que você precisa para alcançar o nirvana na pilotagem de motos é desenvolver a memória muscular para a execução de todas as suas técnicas de pilotagem. E quando eu falo em memória muscular, a gente está falando de condicionamento. Sim, você tem que condicionar o seu corpo, você vai ser capaz de executar manobras e técnicas de pilotagem de uma forma automática e natural. A gente costuma dizer a seguinte frase, tão natural quanto o seu próprio equilíbrio em cima da moto. Você vai ser capaz, desenvolvendo a memória muscular, de executar essas manobras de uma forma automática e natural, sem precisar pensar sobre o que você está fazendo. Há anos atrás, quando a gente fez um workshop sobre frenagem, durante a aula a gente estava explicando as técnicas, né? E uma das técnicas da frenagem de emergência que nós falamos, na verdade, só para descrever aqui rapidamente como é que nós recomendamos a frenagem de emergência. 4 dedos no manete do freio, frenagem pneu traseiro, roda dianteira, ou seja, frenagem no pé, frenagem na mão e redução de marchas. Você vai ter que ser capaz de, ao final da frenagem, parar com a sua moto em primeira marcha e executar a manobra salva-vidas. E aí, uma pessoa que estava acompanhando, era ao vivo esse workshop, uma pessoa que estava acompanhando o nosso workshop ao vivo, ele disse assim, mas é impossível você, numa situação de emergência, ter consciência de que você precisa usar os 4 dedos no manete dianteiro,
frear o freio dianteiro, o traseiro e ainda reduzir as marchas e quando estiver parado olhar para trás. Impossível fazer isso com consciência. Eu não discordo que é impossível fazer isso com consciência, mas se você treinar e desenvolver a memória muscular, você vai fazer isso sem consciência. Como assim, Guilherme? Como assim sem consciência? E eu vou dizer para você, quando nós estávamos gravando as aulas de frenagem da academia de pilotagem, lá no estacionamento do estádio, a gente levou uma pista, cones, etc. Estávamos fazendo demonstrações e gravando essas demonstrações sobre como executar cada passo a passo da frenagem. E o nosso instrutor chegou no final das filmagens e ele falou assim, olha, experimenta minha moto aí, acho que você nunca andou numa moto dessa e tal. Eu falei, legal, vou querer experimentar. E eu tava com isso na cabeça, eu falei assim, será que eu executo dessa forma? Será que eu paro em primeira marcha numa frenagem de emergência? Porque é uma coisa tão inconsciente que eu não sabia se eu parava em primeira marcha ou não. E eu peguei a moto dele, dei uma volta, peguei uma certa velocidade e executei uma frenagem de emergência, num ambiente controlado. E quando eu terminei a frenagem de emergência, eu fiz o salva-vidas, fui reparar a moto, sim, estava em primeira marcha. Então, naquele dia, eu descobri que eu tinha a memória muscular desenvolvida para executar a manobra, a frenagem de emergência como ela deve ser executada. Então, quando eu falo de memória muscular, é difícil você fazer uma manobra tão complexa, aplicar uma técnica tão complexa quanto uma frenagem de emergência, que você tem que coordenar duas mãos, dois pés e cabeça, tudo simultaneamente. É difícil você fazer isso com consciência de forma perfeita? Mas se você desenvolver a memória muscular, você vai fazer sem consciência e da forma correta. E como é que se faz isso? Com treino e com técnica correta. Treinando cada parte, cada pedacinho por vez, até que você vai juntar 2 pedaços, 3, 4, até que você junta todos os pedaços e treina exaustivamente aquilo ali até desenvolver a memória muscular. Então a memória muscular é uma das coisas mais poderosas da pilotagem de motos, da maestria na pilotagem de motos. É uma coisa assim fundamental, não existe nirvana na pilotagem de moto, não existe elevação na sua técnica se você não tiver desenvolvido a memória muscular para executar as técnicas. E isso vale inclusive para o controle do espaço, para a visão 360 graus, para o número 1 da nossa lista. Tá? Se você tiver a memória muscular desenvolvida para executar as manobras de visualização, você vai executar as manobras de visualização da forma correta, beleza? Agora, a memória muscular ela tem uma pegadinha, que é um risco, tá? E isso é muito importante. E é nesse ponto que a gente separa quem fez um treino das pessoas que têm apenas a prática, tá? Porque se você é um motociclista que tem apenas experiência prática, você pode vir a ter a memória muscular desenvolvida da forma errada. Ou seja, a experiência prática totalmente desprovida de um treino com técnica, ela pode reforçar vícios. Ou seja, você pode executar a manobra de forma natural, de forma automática, mas pode ser que esteja errado. E isso é um perigo muito grande na pilotagem de moto, você não vai querer que isso aconteça com você. Então vamos lá, a quarta coisa que você precisa para alcançar o Nirvana na pilotagem de motos é responsabilidade total. Quando eu falo de responsabilidade total, eu não estou falando de responsabilidade apenas. Eu não estou falando de ser responsável, não, mas eu sou um motociclista responsável, eu não corro, eu dou passagem para os outros veículos. Não é disso que eu estou falando. A técnica da responsabilidade total, na verdade, não é bem uma técnica de pilotagem, mas sim uma técnica de autoconhecimento. Você tem que assimilar e admitir para si mesmo que você é o único responsável por tudo que acontece com você. Isso significa não terceirizar a sua segurança para outras pessoas, para outros participantes do trânsito. Não terceirizar a culpa. Dizer, eu caí de moto, mas foi aquele motorista que me fechou. Como eu sou coitado. Não, como eu sou incompetente de ter levado uma fechada e
não ter reparado, não ter visto, não ter antecipado esse movimento. Então, a responsabilidade total fala de não terceirize a sua segurança, não terceirize a culpa, assuma a responsabilidade. Saiba que se você tiver no controle da situação, nada vai te acontecer. Por quê? Porque você não vai deixar que o perigo te alcance. Se você estiver conseguindo enxergar tudo ao seu redor, por exemplo, você não vai nem precisar, talvez, usar uma frenagem de emergência. Nós costumamos dizer uma coisa aqui no Vida em Duas Rodas, né? Você vai terceirizar a sua segurança para outra pessoa? Vai se colocar no papel de coitadinho? Até quando? O meu vídeo da semana passada eu falei sobre isso. Você dá uma olhada aqui no canal. É um vídeo que chama Chega de Mimimi. Vai lá assistir esse vídeo que eu falo justamente sobre isso. É a terceirização da culpa e da segurança. Você não vai jogar a tua vida na mão de outra pessoa. Você não sabe quem é aquele cara, você não sabe quem é aquele outro motorista, você não sabe o que está passando pela cabeça dele naquele momento. Então, você tem que estar atento por você e por ele. Beleza? E a quinta coisa que você vai precisar para atingir a evolução, o nirvana na pilotagem de motos é formação continuada. Isso significa entender que você não é perfeito, que você nunca vai saber tudo, entender que sempre tem alguma coisa para aprender e entender que mesmo com uma baita experiência, mesmo tendo feito milhares de cursos, rodados milhões de quilômetros na sua moto, ter uma formação completa, robusta, ainda assim vale um reforço, vale você voltar, assistir uma aula, se colocar no lugar de aprendiz, porque a gente sempre tem o que aprender. Então, isso daí entra um pouco de humildade, um pouco de autoconhecimento, um pouco da gente se colocar no nosso lugar e dizer assim, opa, o que eu tenho para tomar para mim aqui nesse aprendizado? Eu tenho alguma coisa para aprender. A sua formação vai ter sempre alguma falha, vai ter sempre alguma coisa que você vai precisar resolver. E quando você faz um curso, quando você participa de um programa de formação, você sempre vai ter oportunidade de olhar para aquilo que não está legal e pegar aquele pedacinho, se concentrar nele e resolver aquele problema, resolver aquele quebra-cabeça, aprender com ele, desenvolver, arredondar, tornar o negócio 100% efetivo para você. E aí, né, você conseguindo fazer isso com todas as etapas da sua pilotagem, você vai ter uma pilotagem realmente mais segura, mais completa, cheia de técnicas e sempre, gente, sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Eu tenho uma história interessante de uma viagem que eu participei com alguns amigos. Nós estávamos em 3 motos, sendo uma delas com garupa. E nós fomos num pequeno comboio e fizemos o seguinte, colocamos a moto com a garupa, que era inclusive a moto mais carregada, tinha mais bagagem, tinha 2 pessoas, a gente colocou ela no meio, né? E foi um amigo meu na frente, conduzindo o grupo, e eu fui atrás, como eu sempre vou, geralmente ocupando o papel de ferrolho do grupo, né? E nós fomos lá, foi uma viagem que nós fomos para o Rio de Janeiro, eram 1.000 e tantos quilômetros para ir, 1.000 e tantos quilômetros para voltar, tá? E quando a gente estava passando, fomos de Brasília ao Rio de Janeiro, né, a Petrópolis. Quando a gente estava, depois de Belo Horizonte, na estrada lá para Petrópolis, depois de Belo Horizonte tem uma serrinha. E a moto que estava no meio, que estava mais carregada, teve um problema na suspensão. E ela perdeu muita estabilidade por causa da suspensão que quebrou. E numa dessas... Isso tinha acabado de acontecer, o meu amigo que estava pilotando ainda não tinha descoberto o que tinha acontecido exatamente, e ele entrou numa curva e perdeu a curva. A curva era uma curva para a direita, tinha um guardrail no meio, e era uma véspera de feriado, a estrada estava lotada. Se ele caísse ali, primeiro, ele ia cair com uma garupa, iam se machucar muito, com certeza. Segundo, eu ia cair atrás, porque eu estava atrás dele, eu ia entrar no bolo, né? A menos que eu conseguisse executar uma manobra evasiva ali. Eu não sei, talvez conseguisse, porque eu estava muito atento, ligado. Só que a estrada estava muito cheia, então não tinha muita margem para você executar uma manobra evasiva. Dependendo de como a moto dele se posicionasse caso caísse, eu não ia ter escapatória, eu ia acabar entrando no bolo.
Terceiro, a gente ia se fuder, se desculpe a palavra, porque a estrada estava muito cheia, vinha carros de todos os lados, então a gente ia acabar se machucando muito, talvez ser atropelados, enfim. Ele não conseguiu vencer a curva, a moto dele estava abrindo, ele chegou a bater o mata-cachorro da moto no guarda-rail da estrada, bem do lado esquerdo, assim. Só que o que o cara fez? Ele tinha técnica, ele tinha memória muscular, ele usou uma manobra de correção de curva avançadíssima. Ele fez um deslocamento de corpo, que é uma técnica utilizada na moto velocidade. Todo mundo já viu aquele motociclista que vai e se coloca para fora da moto para fazer a curva. A gente fala sobre como funciona essa técnica lá na academia de pilotagem, mas essa é uma técnica que você só deve treinar ela em pista e sob orientação e com um equipamento adequado, lógico, né? Ele executou essa técnica e conseguiu, depois de ter batido o mata-cachorro no guarda-rail, ele conseguiu puxar a moto de volta para a pista, terminou a curva com sucesso e nós paramos logo na frente, no primeiro posto de gasolina que deu. Foi um susto incrível, eu estava atrás deles, eu fiquei gelado, na hora que a gente parou a moto, vem, né, porque no momento ali do susto você está na tensão, você até que vai, na adrenalina, mas na hora que parou a moto, veio, aqui, nossa, todo mundo se tremia, se abraçava, ainda bem que não aconteceu nada, senão a gente poderia ter morrido ali. Então, por isso que eu estou falando, o domínio e a formação continuada é fundamental para você dominar as técnicas avançadas. Uma vez que você já dominou o básico e você faz o básico como ninguém, dê um passo para frente, vai atrás de algumas técnicas, algumas manobras que vão te ser úteis em momentos como esse, tá? Então é isso aí. Essas são as 5 coisas que você precisa saber para atingir o nirvana na pilotagem de motos, tá? E vamos arrematar aqui falando sobre o que é o nirvana, afinal. Vou fazer uma breve recapitulação. Eu falei de 1. Controle do espaço ao seu redor. 2. Domínio de técnicas avançadas. 3. Desenvolvimento da memória muscular. 4. Responsabilidade total. E 5. Formação continuada. Uma vez que você tenha essas 5 coisas plenamente desenvolvidas e assimiladas na sua pilotagem, você vai cruzar uma fronteira e atingir um outro nível de pilotagem. Eu garanto isso para você. E que nível é esse? É um nível em que você se torna um motociclista que controla o espaço ao seu redor, cuida como ninguém da sua zona de segurança, não permite que nada nem ninguém bata em você, colida com você ou invada essa sua zona de segurança. Você vai ser capaz de... E quando a gente fala em controle, eu não estou falando em controlar o que os outros motoristas fazem, porque isso daí é uma coisa absolutamente absurda. A gente não tem como controlar o que os outros motoristas vão fazer. Mas você vai saber que se ele der... Se você desconfiar que ele pode te dar uma fechada, acredite que ele vai te dar uma fechada. Se você desconfiar que aquele cara vai mudar de faixa, ele vai mudar de faixa. E sabendo disso, você vai fluir no trânsito com uma naturalidade e uma calma zen, quase zen. Você vai ser um cara que vai ser visto no trânsito, você vai ser um motociclista que vai ser visto no trânsito, mas você não vai afetar o trânsito ao seu redor de forma alguma. Você não vai ter gente buzinando para você, você não vai ter gente incomodando você na traseira. Por quê? Porque você previu as ações, previu os movimentos e tomou atitudes antes do perigo chegar até você. Então esse é um caso que eu gosto de comparar, só para arrematar aqui essa conversa, eu gosto de fazer uma comparação com a natação. Se você não visitou ainda o nosso blog, eu escrevi um artigo lá no nosso blog, lá no nosso site, chamado A Natação e a Pilotagem de Motos. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. A natação e a pilotagem de motos. Eu sou um nadador amador, gosto muito, e quando eu comecei a nadar, foi mais ou menos como andar de moto. Eu tinha ficado muitos anos sem nadar e não tinha técnica nenhuma, e quando eu voltei a nadar, eu comecei a desenvolver isso daí, e a gente nadava e cansava, e eu ficava me perguntando como
que um nadador consegue nadar 3, 4, 5 mil metros sem parar. Como? Isso daí era humanamente impossível para mim, mas eu sabia que tinha alguma coisa faltando ali para mim. E quando eu alcancei isso, essa técnica, é uma técnica, quando eu alcancei essa técnica, a minha natação mudou. Eu passei a poder fazer 1000 metros de aquecimento, a poder cair na piscina, ficar 1 hora nadando e nadar 3.000 metros. Entendeu? 2, 3.000 metros, 1 hora sem parar. Só chega na beirada, na borda, faz a volta. Chega na borda, faz a volta. E isso daí te coloca num outro nível, te coloca num nirvana. Você passa a executar, com a memória muscular desenvolvida, ações coordenadas de braço, perna, cabeça, respiração. Opa, alguma semelhança aqui com o motociclismo? Coordenar ações de braços, pernas, movimentos de cabeça, atenção total. No caso da natação, a atenção total é na respiração. Quando eu comecei a nadar, eu achava que ia ser um bom esporte, porque eu ia, enquanto estivesse na piscina, eu ia poder refletir sobre as coisas, sobre outras coisas. E eu descobri que não. É exatamente no momento em que você consegue esvaziar a sua mente e se concentrar somente na sua respiração, é que você está nadando de verdade. E o mesmo acontece na pilotagem de motos. No momento em que você consegue esvaziar a sua mente e ter dentro da sua cabeça somente as 5 coisas para você atingir o nirvana na pilotagem de motos, aí sim você está verdadeiramente pilotando a sua moto. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. A gente se vê de novo na semana que vem. Deixa o seu like, curte o nosso canal, compartilha o vídeo com seus amigos, motociclistas, coloca o seu comentário aqui. A gente se vê na semana que vem. Formação é liberdade e segurança, invista nela.